Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma discussão de caso clínico em nutrigenética. Nosso terceiro case, olha só, com uma super pipeliner também. Top demais, top demais. Boa noite. Isso, vão chegando, vão mandando também essa live para o maior número de pessoas que você conhece, que você sabe que se interessa por esse assunto. Oi, Grace, boa noite. Muito boa noite. Nós teremos hoje a discussão de um caso clínico também com mais uma pipeliner. Quem viu desde segunda-feira, olha, nós estamos passando por testes diferentes, por exames diferentes. Então isso é muito bacana também quando a gente tem exames diferentes, né? Porque a gente consegue ali colocar essas informações mais em prática e ver o quanto que é possível a gente ter ali essa prática com vários exames, né? Os exames que estão disponíveis aí no mercado e que vocês que estão inscritos na jornada já também tiveram acesso hoje, porque o nosso segundo vídeo foi liberado hoje. Então me conta, quem já tá aqui, que tá inscrito na jornada, quem já viu o vídeo 2. Oi, Cris, boa noite, já te chamo. Maravilha, por quê? Algumas pessoas, boa noite, Shirlene. Algumas pessoas vieram me perguntar, Tati, eu perdi a aula 1 da jornada. Tem como você mandar para mim o link? Gente, olha, a gente deu 48 horas para que vocês pudessem realmente ter todo esse conteúdo aí disponível e algumas pessoas não conseguiram se organizar, não conseguiram por N motivos, mas como prometido e também de uma forma íntegra, que eu tô vindo aqui falar para vocês, que a gente não vai disponibilizar por enquanto, porque foi prometido 48 horas, tá bom? Então, o vídeo de hoje, que foi disponibilizado às 9 horas da manhã de hoje, ele vai sair do ar na sexta-feira, às 9 da manhã, quando entrará o terceiro vídeo. Então, a gente sempre vai fazer esse revezamento, porque, na verdade, nós temos 3 vídeos aqui da jornada. Então, a ideia é que vocês possam ter esse conteúdo dos princípios, dos exames, da discussão do caso clínico, né? A gente tem discussão de caso clínico no terceiro vídeo. E nós já vamos falar também sobre a mega oportunidade que você vai ter ao se inscrever na nossa próxima turma de pipeliners, no nosso próximo curso, turma 5 da nutrição de precisão, né? Do pipeline da nutrição de precisão. Então, vocês vão saber como tudo isso será possível na sexta-feira, tá certo? Mas até lá a gente tem bastante live, a gente tem bastante discussão de caso clínico. Já mandem aí para o nosso grupo, quem tá aqui do meu suporte já manda também lá pro grupo dos pipeliners a nossa live, já manda aí também para que todo mundo fique ciente do que tá perdendo, hein? Do que tá perdendo. Eu vou convidar uma super pipeliner, uma profissional que eu admiro bastante. Nós nos conhecemos já faz um tempo, eu não me lembro direitinho como foi que a gente se conheceu, a gente vai conversar aqui um pouquinho a respeito disso, mas eu acompanho o trabalho dela há um tempo, fiquei muito feliz quando ela entrou na nossa turma, agora na turma 4, né? E é muito nítido, né, gente? A gente consegue observar ali os pipeliners que estão praticando, os pipeliners que estão ali realmente se dedicando, o quanto que eles se destacam, isso em todas as áreas, né? A gente tem, eu tô falando de pipeliner, mas a gente tem em todas as áreas também. Realmente, essa dedicação, ela vem conquistando, né? Essa pipeline, ela vem conquistando aí vários pacientes, ela já atende vários pacientes com a nutrição de precisão e já tem aí resultados muito bacanas e a gente vai conversar também a respeito desses resultados. Porque, na verdade, quando eu quero aqui trazer para vocês a visão prática de um profissional, é porque eu quero que vocês percebam o quanto é realmente válido todos os profissionais entenderem e à medida em que a gente estuda, a gente praticar, né? Então você vai estudar, acho que ontem eu comentei, não adianta eu tirar carta lá e fazer todo o cursinho preparatório para tirar carta se eu não tiver um carro e praticar, então eu perco ali a habilidade com o passar do tempo, eu preciso tirar carta e preciso ter um carro para também praticar. Eu me lembro que quando eu era criança, eu não tinha computador em casa, né? Eu fui ter computador, eu acredito, com uns 10 anos aproximadamente.
E na escola a gente já tinha o contato com o computador. Então, tudo que eu aprendia na escola numa semana, como eu não praticava em casa, não tinha como praticar, ficava muito difícil. Então, na segunda semana, na seguinte semana, o professor tinha que repetir praticamente tudo de novo, porque a gente não tinha o contato. Eu, pelo menos, não tinha esse contato em casa. Então, você vai, sim, praticar a nutrição de precisão à medida em que ganhar conteúdo, à medida em que você conquistar um certo tempo, uma certa jornada aí nesse conteúdo, nessa trajetória. E eu quero realmente, com todas essas convidadas que nós tivemos aqui essa semana e que nós ainda teremos, mostrar para você o quanto é possível, não é impossível. A gente pode sim colocar em prática, a gente pode sim auxiliar os nossos pacientes, multiplicar a saúde desses pacientes, tá certo? Isso é muito possível. Deixa então eu chamar aqui a minha super convidada. Deixa eu ver aqui, cadê ela? Ela não... Achei. Estação, vamos ver, vamos lá. Já tô com o caso clínico aqui, tá? Então, vocês vão ter hoje mais uma oportunidade de realmente ter esse caso clínico discutido. Olá! Oi! Boa Tudo bem, noite! Cris? Ótimo, Boa noite. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Tudo bem? ótimo. Com você? Maravilha, tudo bem, graças a Deus. Um frio, mulher, meu Deus, eu vi você correndo na praia. Eu falei assim, eu não acredito que ela faz isso só para deixar a gente com vontade, né? Eu vejo você lá fazendo seus exercícios, à beira-mar, eu falo, eu não tô acreditando. E a gente aqui, ó, eu tô congelando, minha mão tá roxa, congelando de frio. Nossa, aqui tá E um eu falo, meu calor. Deus, que privilégio. À tarde agora eu tava atendendo uma paciente e ela é de Salvador. E ela, nossa, Tati, eu tô aqui no ar-condicionado. Eu falei assim, não, para, não me fala essas coisas. E aqui a gente tá precisando de um aquecedor, né? Olha só. Mas muito bom. Cris, eu queria muito te agradecer pela sua disponibilidade, agradecer também o seu tempo aqui, o aceite do convite. Dizer que eu já te acompanho há um tempo, que eu não me lembro exatamente como a gente se conheceu, né? Porque esse mundo digital, ele nos permite tantas oportunidades, mas que para mim foi um motivo de muita alegria quando você teve interesse pelo curso e a gente conversou. E realmente, para mim, é um motivo de muita alegria. Eu considero, né, os pipeliners como profissionais diferenciados. Não importa se hoje eles são alunos, daqui a pouco vão se tornar profissionais, mas eles já são diferenciados, porque realmente é um curso muito voltado ali para a prática do profissional. Embora você já tenha assim essa expertise, você já praticava nutrição de precisão antes de entrar no curso, eu queria então que você hoje pudesse compartilhar um pouquinho aqui com a gente sobre a sua vivência. Queria que você se apresentasse primeiro para a nossa audiência aqui, para quem vai ver o vídeo depois, falar como tudo começou na sua vida, como esses exames começaram e o que hoje você sente sendo uma pipeliner. Seja muito bem-vinda. Ô, Tati, eu quero agradecer, né, pelo convite, na verdade. Eu fico feliz, né, e honrada e por ser uma pipeline, né? Eu acho que quando eu vi você anunciando, assim, eu também já te sigo há um tempinho e sempre vendo suas postagens e super animando a gente, né? Eu acho que assim, eu não estou sozinha nesse mundo, né, nessa trajetória, né, da nutrigenética, porque eu acho que eu já falei isso, tem algumas aulas, a sensação é aquela assim, eu estou sozinha, né, quando você trabalha até com outros profissionais que às vezes não acredita tanto, né, mas a gente persiste e chega lá. Eu sou Cristiane Bonfim, nutricionista, né? Tenho especialização na área de nutrigenômica, tenho uma abordagem ortomolecular também e um curso de modulação intestinal há 3 anos, que eu já faço essa parte também da modulação intestinal. A nutrigenética entrou, né, por conta foi uma questão mesmo da pós-graduação, né, da nutrigenômica. Eu queria fazer algo diferente. Eu não queria mais ser aquela nutricionista tradicional, eu queria inovar. E aqui eu fiz um estudo de campo, né, sou de Salvador, né, e Bahia, e eu não via muito se falar nessa parte de nutrigenética, na genética. Eu disse, olha, acho que eu vou para esse caminho. E comecei a pesquisar, e aí eu disse assim, ó, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer para conhecer um pouco mais é a pós-graduação. E aí eu fiz a pós-graduação, e comecei a me apaixonar, e a entender um pouco mais, e a observar que a nutrição,
né, que a gente chama da nutrição tradicional, isso não estava me agradando tanto. Eu acho que o paciente precisava mais. A gente precisava conhecer mais esse paciente. E eu só percebia isso através de testes nutrigenéticos. E comecei a pesquisar empresas que eu podia fazer parcerias, conversando com um, conversando com outro, e consegui fazer algumas parcerias. Aliei, né, a questão de, porque eu acho que quando a gente estuda, a gente tem que estar buscando aliar tudo, né? Tudo que a gente vai agregando, a gente tem que estar aliando. E a modulação intestinal fez também eu perceber que aquela modulação intestinal, somente com alimentos e com probióticos, também não me atendia tanto, não atendia tanto ao paciente, não precisava buscar mais. E eu fui atrás dos testes moleculares para o intestino, e acho assim, é um sucesso, dá super certo. Trazendo a abordagem ortomolecular, pensando nesse meu paciente como um todo, né, que eu trago a bioquímica, eu trago a genética, e eu trago a questão molecular intestinal. Então, isso me fez estar sempre buscando, sempre estudando, analisando conteúdos, vindo você, por exemplo, né, que é um grande exemplo para a gente nessa área de nutrigenética. E acho que o curso, quando você anunciou o curso, eu disse, eu vou fazer esse curso, porque eu acho que nunca é demais, até assim, a gente nunca sabe, até entender que não sabe, e aí procurar mais estudar. Então é isso, acho que a minha trajetória foi justamente essa, eu pensar que meu paciente ele precisava mais, eu precisava entregar mais a ele. E acho que a genética, a nutrigenética, consegue entregar, sim. E dentro desse diferencial que a gente sempre está buscando. Maravilha. E você falou algo que é muito interessante, é exatamente essa visão da nutrição de precisão, que é o além. Não é somente você ter ali a visão da nutrigenética, que é o start, né? Que foi o start. Mas você pensar nessa modulação intestinal, você vai pensar também, a gente já teve aulas de metabolômica, daqui a pouco, né? A gente já vai conseguir integrar esses 3 conteúdos na consulta. Olha o tanto de valor que você gera para o seu cliente. O valor que ele vai utilizar, no caso da nutrigenética para a vida inteira, no caso dos testes moleculares para análise do perfil intestinal e a metabolômica, com uma certa frequência, mas a sua expertise é exatamente essa dentro da nutrição de precisão. Porque a nutrição de precisão ela é muito ampla, né? E aí cada um vai ter ali o seu realmente o seu conteúdo de mais ali afinidade, de mais estudo. Por exemplo, no meu caso, que é a parte da nutrigenética. Você começou com a modulação intestinal, depois veio para a nutrigenética e aí caminhou. Daqui a pouco a gente vai ter cada vez mais estudos e é onde eu quero também chegar na metabolômica, na nutrimetabolômica. Por quê? Porque você já viu que aquela nutrição tradicional, ela não realmente faltava, né? Aquele preenchimento que a gente quer, que a gente deseja, né? Entregar para o paciente. Poxa, até aqui eu consegui, mas será que não tem um detalhe? Será que não tem algo a mais? Eu vou atrás desse algo a mais. Então, realmente, isso faz muita diferença. E quanto mais a gente estuda, né, Cris? Mais a gente vê o quanto a gente precisa estudar, não é verdade? Estudar mais, com certeza. Gente, porque a gente vê isso nos aulões. Quando tem aulão que eu trago o professor, eu falo assim, gente, deixa eu sentar aqui que eu também estou me atualizando. Eu sou pipeliner também, eu sou a primeira pipeliner, né? Deixa eu sentar aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí o professor começa a falar, Jesus, deixa eu anotar essa referência, deixa eu pegar aquela outra, deixa eu realmente ver e aplicar com os meus pacientes. Uma coisa que a gente sempre fala, é muito importante você ter a teoria, né? A teoria ela é muito importante para ampliar nossa visão, mas é melhor ainda você uni-la à prática. Porque com a prática você consegue ter resultados totalmente seus. Você vai para uma sala de aula, por exemplo, você vai dar uma palestra, você vai estar aqui na live e a gente vai discutir um resultado que não está no livro, não está no artigo científico, que ele é único. Ele foi a sua experiência junto com a experiência do paciente, inclusive na hora de receber esses resultados. Eu sempre pergunto, como que seu paciente recebeu esses resultados, né? Porque pra gente, o nosso olho brilha porque a gente sabe a relevância que é entregar um resultado como esse, a gente sabe o impacto que é na vida do paciente quando ele recebe um resultado como esse, quanto que pode ajudar, quanto que pode melhorar. Hoje à tarde eu estava atendendo crianças, né, em dupla com outro Nutri, e aí a mãe falou assim, olha, depois das crianças eu já vou fazer meu teste, meu esposo já vai fazer, e aí você já viu a família inteira se mobilizando para realmente fazer aquela abordagem e ter realmente toda a nutrição, a alimentação personalizada
porque entendeu que aquilo é o caminho, né? Então nós somos agentes, né, transformadores, e isso para mim gera um valor muito grande, né? E quando a gente vê realmente esse valor sendo traduzido nos benefícios para o paciente, na qualidade que ele vai ter, nossa, isso não tem preço que pague, né, Cris? E não tem Não, não artigo tem. também que fale para a gente o quanto que isso é gratificante, como que vai ser a resposta do paciente. Bom, você aplicou esse teste no paciente, já vou pedir para você falar um pouquinho sobre ele, mas conta aqui pra gente quais são as suas estratégias para abordar esses pacientes, né? Como que você fala com eles, como que você propõe, e aí depois especificamente comenta com a gente, por favor, como que esse paciente ele reagiu aos resultados, se foi, né, de acordo com as expectativas que ele tinha, que vocês tinham em conjunto. Conta um pouquinho aí pra gente quais são as suas estratégias. Ok, assim, as pessoas normalmente, quando elas vêm ao consultório, né, elas ainda, aqui, pelo menos eu posso falar muito daqui de Salvador, Tati, porque está crescendo ainda essa questão da genética, da nutrigenética, as pessoas estão começando a entender. É por isso que eu fico tantas vezes no Instagram, fazendo alguns conteúdos, repostando coisas suas, inclusive, de outros profissionais que estão nessa linha aí da genética e da nutrigenética, para as pessoas começarem a entender. Então, hoje, eu tenho uma procura, Tati, muito grande por conta do Instagram, quando relacionado à genética e à nutrigenética, aos testes nutrigenéticos. Então, o Instagram me proporcionou isso há 2 anos já, eu venho trabalhando isso. Então, é o Instagram que me traz esses pacientes para os testes nutrigenéticos. Dentro do consultório, da nutrição que as pessoas vêm buscar, né, daí já é a nutrição ortomolecular que eu faço, dentro da consulta, né, da anamnese e dos exames bioquímicos, eu começo a mostrar a elas essa necessidade de um teste nutrigenético para a gente afirmar e confirmar o que aquele exame bioquímico está me informando. Porque eu digo a ele assim, ó, o exame bioquímico, ele me mostra coisas desse momento. Porque a gente sabe que o nosso metabolismo, ele muda muito de acordo com a estação do ano, de acordo com o tempo, de acordo até com os nossos sentimentos, né, as questões do nosso estado emocional. Então, eu digo assim a ele, esse exame bioquímico hoje ele me mostra isso, tá? Mas a sua fala, porque a anamnese é importante também, é muito importante, porque quando eu escuto esse meu paciente, eu começo a dizer assim, essa escuta ativa, eu começo a entender mais ainda que o exame bioquímico me falta mais. Então, é dentro desse exame nutrigenético que eu vou trazer essas questões dessa fala desse paciente. Porque muitas vezes, dentro do exame bioquímico, eu trabalho muito com exames de laboratório dos ácidos, né? O ácido 5-hidrolacético, o ácido vandenélico, o homovanílico. Isso vai me trazer muito as questões de serotonina, dopamina, noradrenalina. Quando eu percebo isso na fala do paciente, nos exames bioquímicos, que tá em baixa, eu digo a ele, vamos fazer um teste nutrigenético para a gente tirar a prova dos 9. Né? Tentar você entender quais são os tipos de estratégia que eu vou poder utilizar, ou de alimentos, ou de fitoquímicos, para melhorar esse seu astral. Né? Porque eu não consigo fazer uma nutrição onde eu não vá colocar a saúde mental em voga. A saúde mental, para mim, é muito importante. Não existe nutrição, uma saúde sem uma saúde mental. A saúde física é importante, mas é a saúde mental que vai trazer, que vai levar esse paciente até uma qualidade de vida pelo resto da vida. Então, a abordagem normalmente é assim, tá? Com exames bioquímicos primeiros, com anamnese, com a escuta, né, desse paciente. Eu deixo o paciente falar muito sobre ele, de todas as questões familiares, históricas, culturais dele, desse ambiente que ele vive, para eu poder entender, né, por que o exame bioquímico não está me mostrando tanta coisa ainda. E aí eu ofereço o teste nutrigenético. Normalmente é assim. Quando já vem, que foi o caso desse paciente que a gente vai falar hoje, já pedindo um teste nutrigenético, que foi o caso dele, né, porque ele viu no Instagram algumas postagens e ele se interessou, porque a queixa dele, e aí já entrando, né, no caso do paciente, a queixa dele era a questão de dificuldade de emagrecimento, né? Então ele começou a pesquisar e olhar, e ele disse, não, vou fazer um teste nutrigenético. E aí foi que ele me procurou. Legal. Entendeu? É um paciente que já é mais bem esclarecido, já sabe o que quer, já vai lá, já pesquisou.
Provavelmente ele já pesquisou também outros profissionais e chegou até você e viu, poxa, ela sabe o que ela tá falando, ela tem um posicionamento bom ali, né? Porque é um perfil de pacientes, a gente sabe disso por quê? Porque ele sabe também que ele vai querer investir num teste, e é um teste que tem um investimento maior mesmo, que o plano não vai cobrir. Então, é um paciente que já está mais informado, é um paciente que já pesquisou, ele tem essas características, né? E aí, quando você falou dessas suas primeiras estratégias, é exatamente isso que eu geralmente indico. Por quê? Principalmente, né, que hoje você já está bem acostumada a trabalhar com esses exames. Mas se é o nosso primeiro exame, escuta primeiro o paciente, escuta primeiro aquilo que ele tem para te passar, veja os exames, vê aquilo que está alterado para você falar assim, ó, tá vendo essa alteração? Pode ser a genética também. Tá vendo aquela outra alteração? Pode também ser. Você já fez tantas tentativas. Então, quem sabe agora não é o momento de você olhar para o teste genético e começar realmente a aplicar essas informações aqui na sua vida para ver se a gente tem alguma mudança, algum resultado diferente de tudo que você já fez até hoje, né? Até hoje. Então, isso também é bem importante, muito importante. Tati, quando ele veio, né, ele é um paciente do sexo masculino com 22 anos, ele é muito novo, mas ele estuda biologia. Então, assim, ele, é como você falou, ele mais ou menos que entendia, né, essas questões da genética, e ele queria entender o porquê que ele não conseguia emagrecer. Já tinha tentado de tudo, todas as dietas possíveis e imagináveis, e aí ele veio. E nessa conversa, nessa abordagem, né, que a gente conversou, fez toda a questão da anamnese, aí eu começo a perceber, né, aí ele me relata um cansaço, uma fadiga extrema, né, em plena pandemia, ele fala muito do estresse dele, ele fala muito da questão também de uma ansiedade, ele vem me falar das questões, eu até anotei aqui. Aí ele fala do intestino, porque é uma coisa que eu não abro mão de perguntar, é como é que anda esse intestino, qual é o tipo de fezes, eu mostro lá o quadrozinho lá da escala de Bristol, ele vai me mostrar isso, né, que tipos de fezes ele está tendo, as questões de gases, de barriga, inchada, tudo isso ele me relata. Ele me relata que faz uma atividade física, tá? Ele faz muita atividade física. Ele me relata de escolhas de alimentos também ruins. Ele diz que prefere sim comer o doce, ele prefere sim comer algo mais gorduroso, carboidratos mais simples. Então, dentro dessa conversa, eu disse assim, aí já vou anotando, né? Mostrando tudo aí. E eu peço o exame bioquímico. Ao mesmo tempo que eu peço o exame bioquímico, eu já faço o teste genético dele, já colhendo a saliva. Eu sei que o exame bioquímico vai chegar primeiro, né? Por conta que a gente trabalha com laboratórios de fora, né? Não é daqui, então vai ter uma demora. E quando ele me traz os exames bioquímicos, o que é que eu começo a perceber, né, desses exames bioquímicos? Uma desbiose clara, dentro dali, quando a gente olha o leucograma, principalmente, e o cropológico funcional, a gente percebe uma desbiose claríssima. Eu percebo dentro desse exame bioquímico questões de vitamina D baixa, né, e ele tinha já me relatado, né, também na consulta, que ele nunca consegue colocar essa vitamina D lá para cima, sempre está baixa, e a gente já começa a associar esse cansaço dele, essa fadiga, né, essa questão do estresse também. O ácido fólico baixo nos exames bioquímicos, um perfil glicídico e insulínico realmente bem alterado, né? E dentro também a gente observa a questão do que eu falei, dos ácidos, né? Onde eu observo lá dopamina, serotonina muito baixos. Eu faço, né, dentro dessa primeira consulta, dentro dos exames bioquímicos, sem ainda os testes genéticos, né? Para dar um alento, ter um conforto, no sentido assim, ó, vamos começar a trabalhar aqui essa questão mais de trabalhar sua fadiga, esse seu cansaço, começar a melhorar os alimentos, fazer uma retirada, fazer uma dieta mais anti-inflamatória, mas é com seus exames genéticos que a gente vai afirmar isso aqui. E aí ele começa a entender todo esse processo, né? Ele fala muito da questão de, vai ser difícil eu tirar esse determinado alimento, doce, mas não vamos tirar de vez, né? A gente vai ganhar ainda mais um mês aí, para a gente ver como é que tá esses seus exames genéticos, né, os seus exames nutrigenéticos. E aí a gente começa a fazer uma dieta anti-inflamatória, utiliza aí a questão da vitamina D, tá?
Eu fico com a vitamina D dele somente com 5.000 IS, que é o que 4.000 IS, que é o que a nutricionista pode estar passando, porque eu estou esperando exames nutrigenéticos, que aí eu vou ter um apoio de um médico, que aí o médico ele vai botar uma dosagem maior, porque a gente precisa segurar essa vitamina D. Sim. Uhum. E a gente começa a fazer esse trabalho, né, de base. A gente faz o trabalho de base. E quando o teste nutrigenético chega, e que aí já praticamente quase um mês depois ele retorna, e ele aí eu pergunto, como é que foi a primeira estratégia, né, contra uma estratégia anti-inflamatória, o que é que você conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer muito pouca coisa. Muito pouca coisa. E aí eu digo assim, por quê? Ele disse, aí ele fala, né, da questão da pandemia, ele fala ainda que ele ainda estava querendo ver realmente o que é que o teste nutrigenético ia trazer de fato. Estava ansioso, né? Ansioso. Algo que você colocou que foi bem interessante, eu até tô olhando aqui o exame dele, que não é algo comum na população, é alteração em VDR, né? Ele tem alteração Sim. em homozigose, que é o receptor de vitamina D. Então, muito provavelmente mesmo, ele não vai ficar com essa suplementação de 4.000. A tendência dele é realmente ter uma necessidade maior. Sobretudo, se ele tem, ó, mesmo morando em Salvador, né? Tudo bem que tá na pandemia, que provavelmente ele tá mais dentro de casa, mas mesmo assim, ele tem o polimorfismo, ele tem alteração e principalmente, né, eu me preocupo com esses polimorfismos que não são muito comuns, porque aqui também pode ser gatilho para autoimunidade, aqui também pode ser gatilho para fragilidade óssea, mesmo que ele seja jovem, né? Em mulheres eu me preocupo bastante também com o risco para câncer, né? A gente pega, assim, algumas pacientes que têm essas alterações, não que ter esse polimorfismo aumenta a chance, mas é que quando a gente observa o perfil de concentração plasmática de quem tem um diagnóstico, tem um perfil menor também. E aí você já foi colocando várias informações aqui, que realmente dá para a gente ir pontuando. Por exemplo, as glutationas, que eu sempre olho, né, em relação ao perfil detox, em relação à parte intestinal, a parte hepática, né? Então, isso também é muito importante. Uma coisa que eu fiquei bem impressionada, Cris, e que você também pode comentar com a gente quais foram os critérios que você utilizou para escolher esse laboratório. Mas é um laboratório que avalia poucos genes, mas são genes bem, assim, bem pontuais mesmo, né? Acho que eles foram muito assertivos, assim, eles foram muito felizes nas escolhas. Porque tem genes aqui que dá pra gente fazer muita modulação. Ele não é o mais completo, né, que a gente tem no mercado. Sim. Mas ele é muito bom, eu achei ele muito bom mesmo. Olhando para o caso do paciente e falando agora com você, eu achei ele muito bom, assim bem conciso, mas ao mesmo tempo que entrega conteúdo. Então, eu achei bem legal mesmo. E aí vocês vão olhar, né, que existem essas diversidades no mercado, mas eu acho que essa estratégia aqui que eles utilizaram, e até mesmo para o seu nicho, o seu público, acho que foi bem colocado. E aí você tem também enzimas antioxidantes para pensar, quer ver, ele não tem. Tem alteração da GPX, sim, da SOD. Não, né? Inclusive, quando a gente olha o exame bioquímico dele, a gente vê aí um PCR elevado e um ácido úrico elevado, que a gente sabe que tem a ver com as questões também de antioxidantes, né? E isso me chama a atenção. É porque ele é novo, embora assim, a alimentação não estava muito lá, essas coisas, mas eu já começo a ver, quando o exame nutrigenético chega, que eu começo a pontuar tudo que, as questões que o exame bioquímico me mostrou, tá? Mas que a nutrigenética, os testes nutrigenéticos me confirmaram essas predisposições, que se a gente não atuasse, né, de uma forma gradativa, mas que a gente mostrasse a ele o caminho de que isso aqui para ele era a dificuldade do perder peso, porque ele veio muito falando de perder peso, muito de perder peso. Mas só quando a gente mostra um teste nutrigenético com outras alterações, que não só para o FTO, que mostra aí bem gritante mesmo essa questão do peso dele, mas me mostra outras coisas que vão fazer a dificuldade dele de perder peso, principalmente nas glutationas. A gente sabe que quando a gente tem um sistema que não está fazendo uma oxidação legal, principalmente desse perfil lipídico dele, do perfil glicídico, ele vai ter dificuldade sempre de emagrecimento. Das escolhas alimentares, de uma vitamina D, a gente sabe que a vitamina D, se a gente não consegue colocar uma vitamina D de forma adequada, ele vai ter diversos outros problemas, inclusive de emagrecimento, porque ela vai mexer com essa questão metabólica também. Né? Então, quando o teste nutrigenético foi aquela coisa assim, ó, eu estou te afirmando, e agora ele te confirma.
Então, para ele, tanto que hoje, né, quando ele retornou, que a gente fez novas estratégias voltadas agora bem para o teste nutrigenético, passo a passo, dizendo a ele, a gente vai cuidar de uma coisa de cada vez. O emagrecimento vai vir, não se preocupe, mas ele vai vir de uma forma onde eu preciso cuidar de outras partes do seu corpo. Quando você me fala da sua ansiedade, quando você me fala que você teve, inclusive, uma das falas dele, ele já teve uma síndrome do pânico, me mostra aqui os exames também nutrigenéticos, mostra aí, que a gente vai falar depois, né, logo em seguida, essa questão, ele tem sim uma predisposição a ter uma depressão e uma ansiedade. Se a gente não cuidar agora, por isso que eu digo assim, não pense no emagrecimento, o emagrecimento vai ser um fato, vai ser uma consequência de eu cuidar de todo o processo da sua saúde. Porque eu preciso cuidar, como a minha fala inicial, eu preciso cuidar mente e corpo. Exato. Entendeu, Tati? Falou tudo. Por essa abordagem ortomolecular, eu não posso pensar somente no emagrecimento. E aí era isso que eu via, a questão da nutrição tradicional. Eu chego lá e eu quero emagrecer. Ah, então vamos lá. A gente faz lá uma redução de carboidrato, uma redução aí de gorduras. Mas ok, a gente também faz isso na nutrigenética. Mas só que a gente faz com consciência de, né? Exato, exato. Porque você sabe, né? Você sabe quais são os gatilhos, você sabe quais são os genes ali, né? Porque, por exemplo, muitas vezes você desconfia. Você fala assim, eu acho que pode ter aquela alteração. Aí você pega o exame e fala assim, nossa, não tem, mas tem aquela outra que me chamou mais atenção. Então, isso faz toda a diferença, muita diferença. Né? Como, por exemplo, hoje, no meu caso, eu estava atendendo, e aí a mãe falou, olha, não, mas essa criança, ela teve assim, assim, assim. E aí eu falei assim, olha, mas no exame de nutrigenética, o que me chamou a atenção foi o risco cardiovascular. Então, questões totalmente diferentes, mas que a gente precisa também organizar, não é porque é criança que a gente não precisa se preocupar. Ah, não, mas é só a longo prazo. Não, se você tá aqui, conseguiu fazer o exame quanto antes, né? Melhor, porque ele vai chegar, por exemplo, com 22 anos, vai chegar bem. Se ele chegou com 22 anos até você e você teve toda essa abordagem, todo esse raciocínio, imagina quando ele tiver 32, 42 e assim por diante, né? O quanto ele vai estar muito mais consciente, o quanto ele vai ter modulado muito todos esses polimorfismos, todos esses genes, né? Claro que a gente não consegue garantir, porque existe também mecanismos epigenéticos envolvidos, enfim. Mas quando a gente olha e a gente tem evidência que é possível ser modulado, poxa vida, se o paciente ele consegue entender e consegue fazer adesão, realmente foi o que você falou, é só uma consequência. E essa mudança de mindset, ela é muito importante para ter adesão. Não tem como, o paciente que já tá, ele teve uma síndrome de pânico, né? Como você colocou, ele teve ali um diagnóstico, inclusive, pode ter tido até um diagnóstico ali na psiquiatria. A gente não sabe. De repente, seria até interessante fazer um exame de farmacogenética para saber se o medicamento que ele toma, o que ele tomou, fazia realmente o efeito. Porque não vai adiantar. Se ele está com desequilíbrio mental, se ele está com esse desequilíbrio neuroquímico, não adianta, porque a dieta ela não vai fazer nenhum tipo de, sabe, um barulho muito maior. Não, vai ser uma ferramenta a mais, vai ser a cerejinha do bolo, sabe? Então, isso é muito importante. Eu vejo isso claramente na sua abordagem junto ao paciente. E o paciente é muito bom, por quê? Porque ele pega esses resultados, pega o que você está falando, poxa, faz todo sentido, ele está vendo ali. Você não tá, sabe, falando assim, não, mas eu acho que é. Não, olha, esse é o seu resultado, tá vendo? Então, esse mais esse igual a esse. E aí você vai montando esse quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça, não é não, Cris? Um quebra-cabeça. Aquela aula sua que você mostrou lá, seu mapa mental, é o que normalmente a gente faz, mas assim, você fez de uma forma bem detalhada que eu copiei. Quando você passou, assim, Tati, faça o que eu quero. E eu consegui fazer para mostrar, né? Porque quando você mostra, é muito mais interessante. Porque assim, um exame genético, um nutrigenético, nem todo paciente, ele vai ter a paciência de ler, né? Não vai ter aquela paciência de olhar, né? De sair. Por mais que tenha alguns, como no caso desse laboratório, ele dá até as coisas mais explicadinhas, né? Mas a gente tem que entender que, às vezes, o desenhar é até mais didático. E quando você faz esse mapa mental, onde eu digo assim, ó, essa é a sua fala, esses são seus exames bioquímicos e esse é o seu exame genético. Quando eu desenho isso para ele, que mostra a minha conduta, e eu disse, essa vai ser a minha conduta. A minha conduta para com você não vai ser do emagrecimento agora.
o emagrecimento vai acontecer, mas eu preciso melhorar todos esses marcadores inflamatórios que seus exames me mostram, inclusive os nutrigenéticos, me mostram essas predisposições fortíssimas. Então, e aí ele começa a entender, ele, verdade. Porque assim, se eu não, vamos supor que eu não fizesse teste nutrigenético dele, só ficasse lá no bioquímico. Ele talvez acreditasse ou não, talvez ele, na alimentação, com os fitoterápicos, né, com a questão da atividade física, desse uma melhorada, quando ele fosse repetir esses exames daqui a 6 meses, talvez, a depender da época, do estado emocional dele, talvez tivesse dado uma melhorada. Mas possa ser que depois, qualquer evento que ele venha, qualquer advento que venha a ter na vida dele, aquilo tudo retorne. Então, assim, eu começo a mostrar, né? Não é mais fácil a gente agir aqui na raiz, né? E aí a gente já entender por que desse sua ansiedade e eu trabalhar um fitoquímico que eu sei que vai te ajudar nesse sentido para a sua ansiedade. A gente trabalhar toda essa questão da biogênese, porque mostra muito, né, nesses exames genéticos, a gente olha aí, mostra muito essa questão dele, da questão da biogênese dele. Então, a gente precisa trabalhar as mitocôndrias. Então, eu precisava fazer uma ativação mitocondrial diante do que os exames nutrigenéticos me mostraram. E aí, a questão que a gente fala, né? Aí a gente vai fazer, assim, a modulação dessas expressões. Sim, sim. E é o que é interessante, ele chegou com aquele cansaço, essa deficiência aí, né? Essa concentração mais baixa de vitamina D, que daí você já falou, eu acho que deve ter alguma alteração. Essa biogênese mitocondrial também, né, com maior necessidade. A gente pode pensar na resposta antioxidante também. Então, você já vai formando, não tem como esse mapa mental. E como é um paciente que entende que biólogo, gente, teve muito mais oportunidades aí dentro da grade curricular para estudar genética do que nutricionista, né? Tanto que a gente pega, eles são os melhores geneticistas, né? Se a gente pegar ali na parte prática ali de técnica, eles são excelentes, né? Então, você consegue observar realmente o quanto que você passa essa informação e ele tem muito mais chance de aproveitar melhor essas informações, com certeza, com certeza. E aí, trabalhando com essas estratégias, e o legal disso tudo é que eu fico imaginando assim, eu na pele do paciente, né? Tá, então a gente vai fazer isso e é tudo só pro meu perfil, e é tudo só pra mim. É tudo só pra É você. tudo só para você. É exclusivo, né? É, Gente, isso não tem preço. personalizado, né, Tati? É isso que a gente costuma dizer. É sempre voltando, né, nesse paradoxo da nutrição tradicional. Porque talvez você entre, eu passe talvez a mesma dieta para outra pessoa, né? Mas é quando você tem um teste nutrogenético, é aquela coisa assim, eu estou personalizando. Exato. Né? Eu estou individualizando o seu tratamento, então é seu. Eu não vou fazer isso com outra pessoa. Talvez a gente vai utilizar, obviamente, alguns alimentos, algumas coisas, mas a estratégia pensada foi pensada para você, porque eu saí analisando coisa por coisa, genes por genes. Isso é gratificante também para a gente, né? Obviamente, mas para o paciente pensar assim: eu estou seguindo um tratamento individualizado, eu estou seguindo um tratamento personalizado. E acho que travou um pouquinho, mas é exatamente isso, porque é um tratamento, né? É uma intervenção que vai ser totalmente exclusiva. Não, você não vai ter um paciente parecido com a mesma intervenção, você não vai ter um paciente diferente com a mesma intervenção. Então, isso é muito importante porque, embora você tenha, por exemplo, aqui, da VDR, que a gente comentou, a maior necessidade de vitamina D, mas você vai olhar para o perfil bioquímico, você vai olhar para todos os marcadores que estiverem disponíveis, e aí você vai falar, olha, não, para o seu caso a gente vai até tanto, para o outro caso a gente vai até tanto, para o outro a gente só monitora, porque tá tudo bem. Então você já começa a pensar, né? Já começa a identificar essas estratégias que serão as melhores estratégias para o paciente e que pensar que vai ser único mesmo, que para ele vai ser o que está de mais oportuno nesse momento e daqui para frente também, algo que é muito importante. O paciente ele sabe que o exame é feito uma vez na vida, mas que é importante voltar para o consultório para fazer atualização. Esse exame, por exemplo, que a Cris escolheu, é um exame que tem RS, eu sempre falo isso, né? O exame que tem RS, você tem muitas oportunidades de atualizar, você consegue sim levar esse conhecimento para frente, consegue sim fidelizar esse paciente.
E aí o que chamou a atenção aqui, Cris, é que ele tem alteração pro glúten, o HLA-DQ 2,5, né? Sim, e dentro do exame bioquímico que eu passo, eu pedi o IgE para a antigliadina, né? Pedi o IgE também para a caseína, né? Para o leite, e justamente acabou confirmando o IgE para o antigliadina alteradíssimo, para trigo, inclusive, também. Então, mostrou a ele, eu disse, essa questão do trigo na sua vida, dos alimentos voltados com a gliadina, né? Porque hoje a gente sabe que a gliadina e aí a gente vai falar também dessa questão inflamatória, ele já tem um processo inflamatório. Então, quando a gente começa a fazer as retiradas de alimentos que contêm gliadina, e normalmente o trigo, ou alguns outros alimentos que tenham traços com gliadina, aí ele começou a entender realmente. E aí o intestino, olha a questão do intestino, que tem tudo a ver, começa a melhorar. Quando ele me dá uma resposta, não, meu intestino começou a melhorar, porque eu fiz as retiradas realmente, porque até então, dentro da primeira abordagem, eu não consigo tirar, né? Mas quando eu mostro o teste nutrigenético e diz assim, agora vai ser o momento da gente fazer essa retirada, né, de alguns alimentos para poder você se sentir melhor, até para a gente melhorar essa condição sua intestinal. E aí ele me dá um resultado excelente, que já estava evacuando melhor, já estava se sentindo melhor, né? Então, olha como o teste nutrigenético validou o que as outras coisas da fala e dos exames bioquímicos. Exato. E um paciente bem informado como ele, e que vem de uma área acadêmica, muitas vezes ele quer ver a prova, né? Quer ver a Fala assim, prova? então tá bom, você acha que é o glúten... Se a gente não tivesse ali nenhum argumento, então você acha que é o glúten mesmo? Eu não sei, não tenho tanta certeza. Aí quando você olha o exame, você fala assim, olha aqui, ó, a galhada aqui é 2,5, significa isso, 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 isso. E aí ele faz o teste. E ele vê que tem melhora, que tem resultado, poxa vida, realmente, para mim, fez toda a diferença. E o paciente, ele consegue ter muito mais chance de adesão, porque ele olha e ele se sente convencido com o resultado. E à medida em que ele se torna convencido com esse resultado, claro, e ele vê resposta nele, respostas benéficas, claro, é óbvio que ele vai fazer cada vez mais adesão, cada vez mais vai sentir segurança no profissional, então ele vai querer voltar no consultório, ele vai querer perguntar. E o legal é que assim, você vai conseguir priorizar aquilo que for mais importante no primeiro momento, e aí depois, aos pouquinhos, vai trabalhando outras queixas. E aí ele vai perceber, realmente, doutora Cris, emagrecer é uma consequência, né? É bem isso aí. E olha que ele é uma pessoa que faz muita atividade física, né? Se a gente for pensar em alguém que faz muita atividade física, a priori a gente diz assim, não, ele poderia até conseguir esse emagrecimento. Mas olha a questão do emagrecimento, que não está voltado somente para uma estratégia alimentar muito restritiva e um excesso de atividade física, que a gente precisa realmente fazer modulações, principalmente das expressões gênicas, né? Que isso vai dar sim um resultado. Então, é isso que a gente precisa, é isso que a gente fala, né, Tati? É isso que a gente precisa falar mais. Que emagrecimento não é peso em balança. Exato, Emagrecimento exato. é questão metabólica e metabolismo e justamente essas questões de genes só tem comprovação através desses testes. Então não adianta a gente ficar Exato. tentando, né, o tempo todo jogando para cada paciente, acho que isso aqui vai dar certo, bora lá, tenta aqui. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Mas quando a gente tem um teste nutrigenético, a gente realmente mostra, ó, emagrecimento é a confirmação de que não é peso em balança, né? Não é o excesso de atividade física, não é um conjunto de coisas. Eu melhorar, né, toda essa questão metabólica como um todo, né? Pensar em intestino, pensar em cérebro, pensar em metabolismo como um todo. Tudo. Mesmo porque a gente sabe que o excesso também pode ser um prejuízo, principalmente em relação ao aumento de demanda de estresse oxidativo, aumento de resposta inflamatória, oscilação do sistema imunológico. Então a gente já pensa Tudo com que ele apresenta, certeza né? nessa contrapartida em tudo que ele apresenta. Então aí a pessoa ela pensa assim, bom, eu acho que a equação é aumentar esse gasto energético, diminuir meu consumo antes de passar num profissional, aí ele vai lá e aumenta esse gasto. Aí ele vê que não está tendo resultado, então alguma coisa está acontecendo. E é exatamente isso,
exposição aí a fatores, né, por exemplo, ambientais, a alimentação, que ele falou que gosta mais daquele doce, aquele carboidrato simples, né, aquela gordura que inflama, que aumenta o estresse oxidativo. Não é que a pessoa nunca mais vai consumir, não é isso, mas é que dependendo da frequência, a gente tem que trabalhar assim com estratégias, tem que trabalhar assim na melhora dessa qualidade. Fora todos os outros fatores. Então, realmente, o emagrecimento ele vai ser uma consequência. Ele não vai ser ali a grande prioridade, porque eu entendo que a prioridade é, eu acho que para mim ficou bem nítido que esse intestino aqui, ele tem uma prioridade muito grande, porque aquele eixo cérebro-intestino, ele acaba sendo mais mandatório aqui, não é mesmo, Cris? Com certeza, não tem como a gente não trabalhar de cara o intestino. Porque quando eu trabalho o intestino, Tati, eu já faço aí as questões antioxidantes para ele, né? Eu já trabalho a questão da vitamina D, que a gente sabe que tem uma relevância muito grande, né? Justamente para esse metabolismo dele e esses genes dele que já me fala um pouco, né? Dessa alteração que ele tem. Então, não tem como. Os próprios alimentos, né, que eu trabalho para a questão do intestino dele, são alimentos que para ele não são legais. Então, essas retiradas, a gliadina, a gente sabe que para o intestino é altamente inflamatório. Então, quando eu faço essas retiradas, e ele percebeu isso de cara, questão assim de 2 semanas, ele começa a perceber isso, né? Alimentos inflamatórios que vão inflamar justamente as questões de cérebro dele, né? Dessa questão da própria da serotonina dele baixa, dessa dopamina dele baixa. Tudo isso, alimentos gordurosos, alimentos ricos em carboidratos. A gente vê uma sensibilidade dele para carboidratos simples, né? Então, quando a gente consegue explicar que isso está levando não só uma questão de uma predisposição à sensibilidade de carboidrato, mas que dentro dessas questões, né, de ansiedade, dentro dessas questões inflamatórias do corpo dele, de um ácido úrico, de um PCR alto, a gente tem que fazer retiradas, né? E isso não é, e aí colocando muito bem aqui, que isso não é alimentação restritiva. Isso é alimentação adequada para o que mostra o exame dele. Porque às vezes a pessoa assim, isso é alimentação restritiva, você retirar. Disse, não, para ele, no momento, não é restritiva. Para ele é o que o corpo dele, né, o que a genética dele me fala, e que fala ele, que não é bom. Exato. E é um ciclo, né? Se a gente não interromper esse ciclo, acontece que ele começa ali. Ele tem aquela exposição, aí ele aumenta bactérias mais nocivas, e essas bactérias mais nocivas aumentam a resposta inflamatória, e aí você tem a gliadina sempre ali presente, eu sempre falo, né? Cutucando ali, desafiando essa mucosa intestinal, também prejudicando a permeabilidade intestinal, promovendo mais endotoxemia. Aí é um ciclo, né? É um Aí ciclo. essa endotoxemia e todas essas bactérias e toda. Não é somente o equilíbrio na quantidade, mas é também na variedade. São várias formas ali de desbiose ao mesmo tempo, desses desequilíbrios, né? Então, isso é muito importante porque tem tudo a ver com as questões emocionais. Então, uma pessoa que muitas vezes ela oscila nessas emoções, ela fala assim: pra que eu vou fazer dieta? Pra que eu vou treinar? Pra que eu vou fazer aquilo? Se eu não tô conseguindo resultado, ou às vezes até consegue resultado. Mas aí é da mesma forma, para que eu vou fazer? Daqui a pouco é um outro tipo de emoção ali que entra em jogo. Então, realmente é um quebra-cabeça e a gente precisa interromper esse ciclo. E lembrando que vai ser o ciclo daquela pessoa. Vai ser realmente, serão as mudanças que ela vai precisar, no caso que ele vai precisar, exatamente para que ele possa ter resultados mais eficazes e a longo prazo. Então, de repente, o que para uma pessoa, o que eu acho que é restritivo? É você restringir algum consumo sem necessidade. Tem necessidade. Por moda, porque a fulana fez, a ciclana fez, a outra fez. Agora, se você sente que tem, por exemplo, esse estufamento, vê no exame genético que tem alteração e faz uma restrição e você consegue ver melhora, poxa vida, é aquilo que você realmente deveria ter consumido desde sempre, né? Então, na verdade, um benefício, né? Uma dieta que vai ser realmente, que vai ser proporcional à sua necessidade. Então, eu acho que realmente aqui a gente já está caminhando e o paciente ele precisa entender tudo isso. Só que para ele entender tudo isso, primeiro, o profissional ele precisa entender para levar essa segurança, né? Porque muitas vezes o paciente ele vai começar a argumentar, contra-argumentar, porque se ele tiver ali resistente, ele vai falar assim: não sei se eu tô afim. Então vamos fazer um teste. Vamos testar. O que custa?
né? E aí ele vai ver Sim. que teve melhora e fala assim, ai, gente, esse teste foi maravilhoso, vou ficar com ele para sempre, né? É isso mesmo. E é o que mostra, né? E quando, eu acho que o mais gratificante, né, entre esse paciente e outros também, é quando assim, eu devia ter feito esse teste há mais tempo, Ah, né? Porque verdade. assim, eles acabam falando assim, eu precisava fazer esse teste há mais tempo, porque eu sei que lá atrás, se eu tivesse feito o teste genético, né, o teste nutrigenético, eu já teria hoje aqui, com essa idade que eu estou, já melhorado muita coisa, né? Mas eu costumo também dizer assim, nunca é tarde, né, Nunca. para se melhorar. Nunca é tarde para se cuidar da saúde. Né? Obviamente que a É, gente sempre fala em prevenção. Né? E o teste nutrigenético é isso, né? Traz a questão da prevenção. Ele, com 22 anos, possa ser que não mostrasse nada, né, dentro dos exames bioquímicos. Tivesse, né, belezinha. Mas quando ele faz um teste nutrigenético e mostra, não, você tem sim predisposições, né? Algumas doenças, né? Doenças cardiovasculares, a resistência à insulina, que é o que mostra aqui, e o que o teste bioquímico já mostrava dentro das curvas, né? Que eu estava oscilando bastante. Então, ele já percebe assim, poxa, eu poderia estar fazendo isso há mais há mais tempo tempo. atrás, né? E algo que é interessante é que é exatamente, você pega um perfil de 22 anos, que não, assim, não é uma preocupação, com 20 anos você não tem essa preocupação, né? Não Mas tem. você já tem essas alterações, né? Você já tem essas alterações e um pouco tempo de vida, se a gente pensar, né? Você já conseguiu apertar vários gatilhos, né? Tipo, passou ali e apertou vários gatilhos. Então, realmente, a gente precisa quebrar esse ciclo. Isso é muito importante que o paciente ele entenda para ter adesão. Deixa eu abrir aqui para os comentários para perguntar, para saber se alguém tem alguma pergunta. A gente recebeu uma pergunta aqui, Cris, que falou. Deixa eu ver, a pessoa perguntou assim, ó, a Tatiana tinha perguntado: esse teste custa quanto? Em média, Cris, esses testes que você trabalha, qual é o investimento que o paciente ele vai ter? Ele vai ter em torno aí de 1.000 a 1.200 reais. Tá. Tá, isso é importante, né? Até mesmo quando a gente vai falar para ele, porque vai ser um investimento além, né? A consulta, o exame, depois a suplementação, a alimentação em si, A né? Então, alimentação. não é que a alimentação saudável, eu sempre vejo assim, ó, às vezes eu vejo alguns posts, não é que é caro, é investimento, né? O investimento, ele é assim, você coloca para ter resultado lá na frente. Você não Sim. investe, já tem o retorno, né? Não tem. É, Então, é isso você. que a gente costuma dizer, né? Saúde é investimento, né? Exato. Eu costumo dizer assim, é melhor hoje você investir na sua saúde no sentido de alimentações, né? De alimentação adequada, né? De suplementação, porque a gente sabe que a gente vai precisar fazer sim algumas suplementações, de pagar lá uma academia, ou se não vai poder pagar, mas um tênis bacana para ir caminhar aqui na orla. Né? Exato. Isso é investimento, mas é investimento a longo prazo, que é para a sua saúde como um todo. Né? Porque às vezes a pessoa. E o problema também que eu vejo, Tati, eu não sei como é que você enxerga isso, os pacientes eles querem resultado com 30 dias. É, Eles, no eles, não, retorno. eles pensam que em 30 dias ele vai resolver uma vida. E hoje eu costumo dizer assim: você não vai resolver em 30 dias uma questão genética, predisposições que já veio de muito tempo. E aí acho que agora é um discurso a mais que a gente coloca, né? Quando você faz os testes nutrigenéticos, não tem como em 30 dias. A gente vai começar a fazer paulatinamente as questões e resolver. Tudo vai ter tempo. Agora, precisa ter foco. Não adianta que em 30 dias você vir hoje e nunca mais voltar. Né? E o que, Exato. que acontece com os testes nutrigenéticos? Fideliza mais o paciente. É, exato, exato. Eu também percebo isso. E eu sei que você também gosta bastante de atividade física, e na atividade física, e a gente acaba atraindo um pouco esse público, né? E Sim, eu vejo muito isso, né? Os pacientes que geralmente passam comigo, que eu acompanho desde o teste até o planejamento alimentar, são pacientes que gostam de treinar, são pacientes que são dedicados. E aí eu vejo muito isso. Eu falo assim, ó, quando você entrou na academia, você conseguiu esse resultado em 30 dias? Ah, você conseguiu, por exemplo, levantar tantos quilos lá no supino em tanto tempo? Ah, não, né, Tati? Aí demora um pouco. Eu falei, então, aqui é a mesma coisa. E você também, você foi lá uma vez
por semana? Não, tá, tem que ir todo dia, não sei o que. Então, tem que ser constante. Não adianta você virar para mim e falar assim que no final de semana não vai ser constante. A questão não é você consumir um alimento ou outro. Outro dia achei até bonitinho. Um paciente meu falou assim, Tati, vai ter aniversário do meu pai no final de semana. O que que eu faço? Eu falei assim, curte, né? Eu falei, aproveita, comemora. Vai lá e comemora. Não, Tati, mas o que que eu posso comer? Não sei o que, o que que vai ter? Aí a gente começou, falou, esse daqui dá pra você fazer, esse daqui só se você fizer muita questão. Não, esse daqui eu não faço muita questão. Então deixa ele de lado. E a gente vai negociando. Isso é muito importante, por quê? Porque a nossa ideia também não é ficar com esse paciente para sempre, que ele tenha autonomia, que ele tenha, a gente fala que segue de alta e volta uma vez por ano, só pra gente ver como é que tá, como que as coisas estão acontecendo, para atualizar o exame. Né? É importante fazer uma atualização do exame. Então, realmente, você consegue observar que o paciente que ele. Eu já acredito que o paciente que entende a importância do exame, ele já é diferenciado. Ele já é Sim. um paciente que está muito mais observando, que está pensando muito mais a longo prazo. É um paciente que realmente ele não foi assim, eu tô aqui na consulta porque, né, de braços cruzados, né, porque alguém pediu para eu vir. Não. Ele tá lá porque ele quer, ele tá lá, ele investiu, ele fez esse investimento porque ele realmente acha que tem importância e ele acredita nesse profissional. Então, isso é muito importante nessa fidelização. E aí vai ter paciente que você vai ver com mais frequência, depende de quantas modificações você precisa ali junto com ele. Tem pacientes que você precisa ter uma frequência um pouco mais espaçada. E isso vai gerar também, né? Cada pessoa vai gerar ali uma demanda que não tem como a gente colocar ali no papel. Mas o mais importante, você vai ter experiências para compartilhar, experiências para contar. De repente, o paciente está relutante e fala assim, então, já aconteceu comigo, olha, eu também tenho esse perfil genético. Geralmente eu falo, às vezes, quando o paciente fala assim, Tati, mas é tanto risco, né? Eu falei, não se preocupa, eu também sou assim, tenho vários riscos. Isso é comum na população, mas olha que importante, você tá aqui, a gente vai trabalhar. E aí já começa. Entendeu? Para quê? Para que o paciente ele também sinta que não é só ele que tem, porque ele nunca viu nenhum outro exame. Então ele fala assim: nossa, mas será que isso só eu? Não, fica tranquilo. Eu tenho, né? Conheço várias pessoas que têm, a gente trabalha nessa modulação e assim dá certo. Então isso é importante também porque encoraja, né? Você mostra metas que são alcançáveis. Então, né, isso é muito importante. Às vezes a gente quer fazer um plano lindo, maravilhoso, mas com metas inatingíveis. Aí a minha grande pergunta, você vai conseguir cumprir? Você vai conseguir chegar nessa meta? Porque se você conseguir, então ela é alcançável, ela é factível. Se você não conseguir, se tiver muito difícil para o seu paciente conseguir, assim, não dificulta, facilita, né? Mesmo que seja mais diluída, ainda assim, essa consulta, né? Então, isso faz muita diferença, né, Cris? Muita, muita diferença, verdade. Muita. E E fala pra... eu vejo as Pode pessoas falar. falarem muito, né, nas redes sociais, genética não é determinante. Ok, a gente sabe que não vai ser determinante. É por isso que a gente trabalha com as questões de modulações, né? Mas assim, falta o conhecimento, né, Tati? Eu acho que quando você vem para criticar algo que você não conhece, é fácil. Mas quando você conhecer de fato, venha com críticas mais consistentes para poder se debater, porque o que eu vejo muito dentro principalmente das redes sociais, tudo é genética, agora tudo é genética. Não, genética não é determinante, mas genética é importante para você se conhecer, se reconhecer, né? De Exato, que modo eu quero viver e de que forma eu vou viver. Todo mundo está buscando exato, viver mais, né? Todo mundo está exato. buscando ter um bom envelhecimento. E a genética Uhum, vai trazer isso, né? A partir do momento exato. que eu me conheço e que me reconheço dentro desse processo, é muito mais fácil, é muito mais fácil. Muito, muito. E conta pra gente aqui, Cris, porque ser um profissional que trabalha, né, como você falou, aí em Salvador são poucos profissionais, então você se destaca nessa área. Então são poucos mesmo, inclusive no Brasil. E a gente vê aqui na América do Sul também, né? Eu conheço bastante o pessoal ali do Peru, tenho bastante contato, e eles não têm esse conhecimento nem na grade, às vezes na pós-graduação. Eu que dou aula no mestrado lá, nossa, parece que está abrindo outro mundo para eles, né? Então, ter esse conhecimento faz do profissional ser um profissional diferenciado, né? E o curso o Pipeline, por exemplo, ele proporciona cada vez mais esse encorajamento nosso, porque não é somente uma pessoa, um profissional ali desbravando, não. Ele começa a ver que tem outros também.
e outros que estão na mesma vontade de conhecer, outros que estão na mesma vontade de realmente discutir os casos, de aprender juntos, de trocar experiências. Conta um pouquinho pra gente dessas experiências que você já teve aqui no curso, nas mentorias, nos aulões. Conta um pouquinho para o pessoal saber um Não, pouquinho. o curso é assim maravilhoso, né? Quando eu fechei esse curso foi um domingo. Foi. Tati falou comigo no domingo, eu disse assim, Tati, consegui. Era um domingo à noite e Tati estava lá, pronta a me atender. Eu não estava conseguindo, estava uma coisa assim, mas aí a gente conseguiu. E o curso, o que é que eu percebo do curso? É como ela falou, esse encorajamento, né, de mostrar às pessoas, até que não trabalham ainda, né, com os testes nutrigenéticos, as aulas, acaba dando assim, mostra a esse profissional que essa nutrição tradicional já não cabe mais agora. Existem muitas mudanças. E as pessoas, como está dizendo, tem muitas pessoas que estão bem antenadas, estão bem informadas. Mas tem pacientes que chegam e que eles já sabem o que eles querem. É o caso desse paciente de 22 anos. Embora ele seja da área, ele é um biólogo, mas mesmo assim, né, ele já sabe o que ele quer. Então, hoje, você ter pacientes com esse know-how é bom, tá? E é um desafio. E o curso, ele traz isso. Ele mostra, né, essa questão de, ó, você vai ter desafios, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Principalmente quando é uma coisa nova, no sentido de que a gente está desbravando. E o curso ele vai mostrar isso. A possibilidade, sim, de você conseguir trabalhar com a nutrição de precisão. Não é uma coisa do outro mundo, né? E é como Tati disse, poucas pessoas. Aqui em Salvador, Tati, eu só conheço 2 pessoas, eu e mais uma, que trabalha com testes nutrigenéticos. Somente. Tanto que esse paciente, inclusive ele procurou em São Paulo, né? Ele começou a pesquisar em laboratórios, e aí os laboratórios falaram, em Salvador, aí onde você mora, tem uma pessoa que faz, tem um profissional que trabalha. Então ele primeiro procurou fora, você vê como é que é o mercado aqui. Então, quando eu penso assim, eu tenho que fazer mais, eu tenho que me estudar mais, me especializar mais, né? E em busca de pessoas que estão entendendo mais do que eu, porque eu sei que é um mercado promissor. E o curso ele mostra isso o tempo todo. Quando você traz alguns profissionais, né, de fora para fazer o aulão e que esses profissionais dão cada luz, né, que mostra ali um caminho assim, não é fácil, mas é o caminho. Porque não adianta, gente. Eu acho que trabalho, quando a gente se profissionaliza, quando o trabalho é correto, pode ter certeza que o sucesso é fato. E quando a gente trabalha com algo que muitas pessoas ainda não estão antenadas e que ainda criticam por não conhecer, para a gente é uma mão na roda, porque a gente vai com tudo. Eu acho que dá mais vontade, mais garra de estudar, né, não, Tati? Exato. A gente está no caminho certo, né? Por quê? Porque a gente está olhando para o benefício que a gente está gerando na vida do paciente. É a entrega de valor na vida do paciente. E contra isso, não tem crítica, não tem nada que venha também nos deixar abalados, né? Então, isso é muito, muito bacana. Ontem eu escutei uma pessoa falando e ela falava sobre essa entrega de valor que ficou muito forte para mim. Né? É o quanto que você, não é o quanto de teste que você quer prescrever, Não. mas é o quanto de vidas que você quer alcançar e gerar valor. E aí, quando você vai com esse sentimento, é só uma consequência, a própria consequência do paciente de emagrecer. Ele vai ajustar alguns pontos antes e o emagrecer vai acontecer. Mas vai acontecer de uma forma consistente, de uma forma sólida, de uma forma que ele vai conseguir manter. Porque não adianta só emagrecer, a gente pode emagrecer, mas como você vai manter? Né? Você pode prescrever, pode estar aqui passando pela live, falar assim, legal essa oportunidade, posso prescrever. E aí, depois, como que você vai manter esse paciente? Como você vai se atualizar? Então, essa realmente é a proposta do pipeline, né? O pipeline eu tenho muito esse senso de comunidade. Eu gosto muito de estar entre profissionais em que eu posso, sabe, me encorajar. Eu olho para as experiências. Às vezes eu me preparo, por exemplo, uma mentoria, mas o que eu recebo de vocês é tão maior do que a minha preparação, sabe? A entrega, a discussão, as perguntas, a vontade de conhecer. Essa semana deu algum problema lá na plataforma que eu não estava querendo atualizar. Aí já vi umas 3 mandando mensagem. Falei, elas estão antenadas. Nossa, que ótimo, né? E aí, realmente, acho que era alguma coisa lá da plataforma.
Mas isso mostra o quanto que a gente quer, o quanto que a gente quer esse conhecimento, o quanto que a gente quer aplicar, mas a gente não quer aplicar de qualquer maneira. A gente não quer ver uma palestra no congresso, um curso de final de semana e sair aplicando. A gente quer profundidade. E aí, o reconhecimento, o sucesso, as respostas dos pacientes, chegar, esse paciente vai te recomendar para muito mais pessoas. Isso é uma consequência. E eu acredito muito na lei da semeadura, Cris. Você está semeando, então você vai colher bons frutos. Não adianta ser o contrário. Não adianta. Se você planta, se você tem ali uma boa colheita, né? Porque você teve bons frutos que foram semeados. Então, né, boas sementes que foram semeadas. O problema é que essa semente, muitas vezes, demora um pouquinho para frutificar. Que tem pacientes mais resistentes, outros que são mais abertos. Mas um dia vai acontecer. Ainda mais com esses profissionais. Esses profissionais, eles ainda estão assim. Será mesmo? Será que não? São mais resistentes? Mas quando eles observarem que realmente faz sentido, né? Que realmente você tem ali um poder de transformar vidas, aí sim. Pode ser que já tenha até passado, né? Eles vão ficar um pouquinho para trás. Né? Às vezes a gente está na frente, a gente vai desbravando, a gente vai fazendo o nosso melhor, vai conquistando e vai transformando vidas, que é isso que importa, né? Afinal das contas, é isso que importa. Sabe E o o que eu acho curso, ele... interessante do curso, Tati? É a entrega. Eu acho assim, você não deixa nada por menos. Você entrega tudo que você sabe. E isso é bom, porque tem cursos que ficam meio naquelas, meio que escondendo o jogo, né? Ó, entrega um pouquinho aqui, depois eu tiro. Mas não, eu percebo que você entrega. E isso ficou muito claro no seu mapa mental. Quando você me entregou seu mapa mental, eu disse: essa é a profissional que não tem medo, né? Tem pessoas que, né, que não tem profissionais que têm medo de entregar tudo, né? Que Sim. achar que parece que é aquela coisa assim, quanto mais conhecimento eu passo, eu vou ficar com menos, e na verdade não é. E o curso tem esse diferencial. Você entrega tudo. Você traz profissionais que também fazem questão de entregar tudo. E isso é bom. E o seu interesse, inclusive pelos profissionais que vão lá ministrar aula, que como você falou, eu fico lá ó, antenada, porque eu também estou aprendendo. Olha que fala bonita e singela, no sentido assim, poxa, eu sou um profissional que também estou galgando junto com elas. Uma experiência a mais que você tenha, ótimo, mas assim, a sua entrega é total. Então, esse curso é o que eu, assim, diante de outros cursos que eu já fiz, da própria da pós-graduação de nutrigenômica, a gente sabe que uma pós a gente não vê muita coisa, passa muito batido. Então, quando você pega um curso desse, né, específico para ensinar e mostrar nutrição de precisão, é fantástico para a vida do profissional, da gente que está ali fazendo o curso. Porque a sua entrega é total, entrega do conteúdo, né? Assim, às vezes eu não tenho tempo de assistir a aula ao vivo, mas aí no dia seguinte ou no final de semana eu vou lá e aí eu percebo assim, não tem nada faltando. Sabe, né? Aquela coisa assim, poxa, mas eu acho que está faltando. Não falta. Então, eu acho que vale muito a pena. Quem está aí assistindo a gente, que está com interesse, que quer, gente, vale a pena. O investimento é um investimento para você, no sentido assim, de você ser um excelente profissional. E costumo dizer assim, nós. Opa, acho que deu uma travada. Caiu. Não tem problema, pessoal. Mas olha, é exatamente esse sentimento que eu queria que vocês pudessem também sentir da gente, né? Nós, enquanto pipeliners, realmente o que a Cris comentou é que eu pensei, hoje eu penso muito na mentalidade de abundância. Hoje eu tenho muito uma mentalidade de abundância, eu quero entregar o meu melhor, eu me comprometi a entregar o meu melhor para vocês. É tanto que vocês observam que essa jornada, por exemplo, que nós estamos, né, caminhando agora para a segunda aula, hoje foi liberada a segunda aula. É uma jornada em que eu coloco ali para vocês um conteúdo que eu sou paga para ministrar. Então, um conteúdo gratuito que está lá disponível. Todo mundo que quiser participar, dá tempo de participar ainda. Deixa eu chamar a Cris de novo aqui para ela se despedir. E é exatamente isso, né? Essa é a entrega, essa é a mentalidade de abundância que eu busco bastante. Estava aqui falando, Cris, sobre essa mentalidade de abundância, né? Eu aprendi com uma mentora e eu acho muito bom a gente na vida ter mentores, né? Quando você percebe que você está crescendo, quando você tem pessoas grandes ao seu redor, você percebe, né, que você está crescendo, que você está falando assim, poxa, nossa, eu tô aqui, olha, eu tô vendo que ela tá um pouquinho mais ali na frente, deixa eu me agarrar com ela,
Deixa eu ver ali como é que funciona. E aí, daqui a pouco, a pessoa que estava mais ali do seu lado fala assim, nossa, deixa eu, a Cris tá crescendo, deixa eu crescer com ela. Então, não no sentido assim de, sabe, de só querer estar perto para crescer, não, mas é a mentalidade de abundância. Deixa eu ver, deixa eu compartilhar. E você compartilha, eu compartilho. Gente, não tem outra maneira da gente realmente ter resultados consistentes, ter resultados de abundância também, quando a gente tem essa mentalidade. E essa entrega, né, essa semana a gente está fazendo a semana da jornada do nutricionista de alta performance em nutrição de precisão, e eu estava falando aqui com eles que eu estou entregando o meu melhor. É um conteúdo que muitas vezes eu sou paga para ministrar e estou dando de graça esse conteúdo. Né? Por quê? Porque eu quero realmente que as pessoas mudem o mindset. Não dá mais para aceitar qualquer nutrição, não dá mais para aceitar qualquer tipo de consulta. Seu paciente merece o melhor. Olha só o quanto de benefícios esse paciente vai colher. Né? Não está escrito, nem a gente vai saber 100%. A gente pode estimar, mas saber 100% a gente não vai saber. Porque várias chavinhas mudaram e vão mudar lá para frente. Assim, nossa, bem que a doutora Cris falou naquela época, bem que eu escutei aquela época, bem que o meu exame... E aí vai multiplicando. Então é isso que eu desejo realmente, né? Eu tô aqui fazendo toda semana, segunda semana de lives, assim, ó, sem parar. Quem está aqui na frente sabe o quanto que isso é desafiador, o quanto que é prazeroso, com certeza, estar aqui, né? Ainda mais compartilhando com outras pessoas como você, mas é realmente, né, você se desafia. Eu gosto muito de me desafiar, muito. Eu sou assim. Eu sou um pouco competitiva também, né? Acho que é por isso que a gente gosta de CrossFit, né, Cris? É, Que a gente gosta de uma competição saudável, né? Uma competição saudável. Mas é isso realmente, é essa mudança, esse mindset, tudo isso mesmo que eu queria trazer e que a gente vai trazer com outros profissionais aqui sempre, né? A Cris, você está super convidada para uma próxima live, foi muito bom, passou bastante do tempo. Mas assim, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, porque você, para mim, assim como todas as outras, para mim é uma honra estar, né, um pouco à frente aí do grupo, eu que acabo disseminando aí esse sentimento mesmo de comunidade, de um acrescentar na vida do outro. Conte comigo. A minha ideia é sempre, sabe, melhorar. Então, hoje a gente está fazendo o mapa mental X. Quando a gente evoluir para o Y, eu compartilho. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo mais hoje disso. Eu confesso que eu já tive medo antes, mas hoje eu não tenho mais medo, porque eu sei que por mais que você tente fazer, né, aquele molde, você vai fazer do seu jeitinho. E outra, você vai depois reproduzir do seu jeito. É só o start, é só uma forma, é só uma sugestão. Né? E aquelas pessoas que querem reproduzir na íntegra, elas não conseguem ter consistência. Porque vai copiar uma vez, e aí depois, né? E eu tenho certeza que os pipeliners têm essa cabeça também de abundância, essa mentalidade de abundância. Vai pegar aquele molde e falar assim, interessante, deixa eu melhorar. Deixa eu ver como que eu posso melhorar. Deixa eu ver como que eu posso aplicar. E isso, nossa, não tem preço que pague, realmente. Estou muito feliz, muito feliz. Muito obrigada por ter nos escolhido. A gente, nossa, estou muito grata mesmo. Quero muito mais pipeliners como a Cris, ó, você que já se identificou. Né? A gente vai estar com as nossas inscrições para a próxima turma já abertas agora sábado. Olha como passou rápido. Né? A nossa turma 4 já está no 5º módulo. Liberamos o 5º módulo. Olha só. Né? A gente tem mentoria agora sexta, então momento também de bastante conhecimento, de bastante ali dedicação. A gente tem algumas perguntas deles também. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Ó, live maravilhosa, live incrível, alto nível. Olha a Cris Botelho aqui também, que linda. Faz tempo que eu não falo com ela. Maravilhoso, gente. Cris, muito obrigada mesmo, de verdade, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente se vê na mentoria sexta-feira. E a gente tem aulões também agora em julho. Não tem férias. Sem férias. Tati, eu que agradeço. Tá, muito obrigada, minha querida, viu, pela confiança. Eu sou assim, eu sou uma fã sua, né? E quando você me chamou para fazer essa live, eu disse, nossa, como assim? Né? Uma mentora, mas enfim, foi muito bom, agradeço. Gente, olha, vale a pena se inscrever no curso, porque realmente você aprende muito, você agrega muito mais conhecimento, vale muito a pena. Obrigada, Tati. Muito obrigada, muito sucesso, conta comigo. Beijo grande e uma boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.